Vamos falar de coisa boa, vamos falar da história do senhor Leandro Moro, cara que eu admiro demais. Tio, da onde surgiu, acho que o rolê a ideia lá de trás do seu pai falar que vocês não são daqui, né? Vocês são, acho que do Somos do Paraná, né? Paraná, é. Então falar assim, cara, nós Campo vamos para Grande. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá nós vamos implementar, né, o autódromo lá. Então, Então, assim, a gente é uma família de 3 irmãos, né? aham. Eu tenho uma Um irmã, abraço, Graziela, um inclusive. abraço para Graziela Moura, para o Sandro, tá viajando, mas provável que esteja assistindo Senhor também. Sandro, quero o senhor aqui, hein? O senhor tem muita história pra contar. O Sandro é uma historiona, É, eu ele é dei. muito cômico, né, cara? Aham. Então vocês vão escutar bastante história engraçada da parte dele, né? O Sandro é bicampeão brasileiro de arrancada, né? Com que carro? Ele é com Fusca, o famoso perereca dos anos 2000. Exatamente. E a gente era em meados de 83 por aí, o meu pai fez uma viagem para cá com o saudoso Jefferson Ribeiro da Fonseca. Aham. Ele era ele era presidente do Automóvel Clube de Cascavel, promovia as corridas lá, né? E era muito amigo nosso. Então o Jefferson falou: vamos para lá, dar uma olhada que parece que lá tá bem promissor e o automobilismo não existe lá. E meu pai veio para cá com ele. E ficaram assim, nossa, cara, nem imaginavam que tinha já uma cidade com uma estrutura dessa, né? Que pra gente lá do Paraná, naquela época, Mato Grosso do Sul era ainda desbravamento total, né? Aqui era, né? Então Era o índio meu pai, correndo na meu pai rua. quando chegou em casa falou, Aham. eu acho que a gente vai embora pro Mato Grosso. Na época ainda a gente chamava Mato Grosso, né? Uma coisa horrível que a gente fazia, E né? nessa época Campo Grande não era capital, Campo Grande era uma Era. cidade do estado do Mato Não, Grosso. era capital já. Capital era? Não era Cuiabá? Já, não. Era Campo Grande. Já era Mato Grosso do Sul, então. Já Ah, era, tá. é. E, nossa, a gente chorou, cara. Ó, Meu Deus, nós vamos estão viver no falando que o mato. áudio do tio tá baixo. Puxar um pouquinho o microfone pro seu lado. Ah, então Então tá. vamos lá. Geralmente Melhorou 4 aí, dedinhos galera? assim, ó. 4 dedinhos. Melhorou? Aí. O Paulo que tá me ajudando aqui. Que Paulo, legal. você é demais, Paulo. Semana que vem, inclusive, ele vai vir aqui. O Paulo é. Então, aí o que acontece é que meu pai decidiu, né? A família ir Aham. embora. E acabamos que minha mãe de última hora já pediu transferência em colégio, meu pai já veio embora Malecui. e mandou ela encaixotar as coisas, jogar dentro do caminhão. E o caminhão veio embora e eu vim dentro do carro de corrida. Aí meu pai veio Sério? com 2 carros, né, no cambão. Quantos anos? Eu tinha 14. Guri. E daí veio um dojão que puxava o outro dojão de corrida, né? Aham. Um dojão que era de a gente andar na rua, Aham. e o outro era um de corrida que ele tinha. Teve uma época aqui, né? Uma forma, acho que era Força Livre, alguma coisa. Teve, em 85 a gente inaugurou, né, Aham. o autódromo de terra aqui, foi o primeiro projeto de autódromo. Isso mesmo. Foi em 85. Esse é o que era atrás da Moreninha. Não, Inclusive, esse é o que era atrás do aeroporto. Internacional de inclusive Campo eu Grande. tenho contato desse rapaz e nós vamos trazer ele aqui. Quem? O rapaz acho que foi um dos, né? Que implementou o autódromo lá, não foi? Não, Ou foram foi vocês? nós, Foram foi- Fomos nós com mais 2 sócios, 3 sócios, Um era sim. da família Peronde, que era do grupo Mato Sul, que tinha Fiat na época, Aham. o Altair Peronde. E o Alceu Roncato, era o Plínio Alegrete Aham. e o Celito Menegatti, que era dono do nosso posto ali na. Aham. Esses eram os nossos parceiros que resolveram fazer o autódromo lá, né? Aham. E a gente chegou aqui, a gente já começou a mexer o doce para montar mesmo o autódromo, né? E era terra. E lá a gente fez o circuito de terra e inaugurou. Inaugurou. Só que a sociedade, o Campo Grandense não estava acostumado ainda com o automobilismo, né? Já existia uma provinha ou outra de arrancadas, né? E a gente promoveu uma provinha de arrancada aqui em 85, já uma prova na Afonso Pena ali. E acabou que
a imprensa, alguns jornalistas um pouquinho mais tradicionais não gostaram da ideia do autódromo, achou que era algo que ia provocar, incentivar, né, a velocidade na rua e tal, e começaram a criticar. E acabou que a gente chegou um tempo que ficou insuportável para nós, a gente resolveu vender, porque era uma área muito grande e estava dentro da cidade já, e a gente resolveu vender. E abortou a ideia do autódromo por um período. Também houve outros fatores, igual o Jefferson mesmo, que veio com meu pai e morreu. Ele morreu no acidente da Fórmula Truck. A primeira corrida de Fórmula Truck lá de Cascavel, não sei se vocês lembram, teve um acidente fatal. E era o Jefferson que foi o piloto que morreu na prova. Então a gente ficou bem triste com a situação. Era para ele também vir para cá, né? Estão falando que tá baixo ainda. Muito baixo? Muito baixo. Não, aí Não só é, nossos aqui é fones. só o nosso, tem que aumentar lá. Meu querido, lá nas dois vermelhinhos, põe, por exemplo, no 32 aí pra nós, por exemplo. Tá no 30, põe no 32 aí. Só um totozinho aí. É? Não, aquele é o contrário, né? Você tem que chegar mais próximo do zero, vamos dizer assim, tá vendo? Você tem que ir ao contrário, pra cima, ó. Tá vendo lá os LEDzinhos verdinhos lá, ó? Você pode dar um totozinho pra eles chegarem próximo do amarelo. Só um pouquinho, não aumenta muito não, senão também a gente começa a gritar e aí começa a estourar tudo. Não dá pra gritar. Pô, vocês aí que estão assistindo, tenham paciência, tá? Que até a gente ajeitar tudo. Demora um pouquinho, mas vai ficar massa. Nós vamos melhorando. Vamos melhorando. Um abraço aí pro pessoal do grupo Rota 331. Só tem curva de rio lá. Ó o Murilo Fernandes aqui da banda Seven, cara. Ah, é? Já ouviu a banda Seven? Sim. Cara, é demais a banda. Tá mandando um abraço aqui. Ó. Um abraço. Me chamando de lindo, cara. Ele é demais. Né? E mentiroso, né? E mentiroso. Ai. Então, aí eu sei que a gente começou a trabalhar, né, cara? Começamos a mexer e o automobilismo sempre foi algo forte na nossa vida, né? Então, o primeiro contato com o automobilismo eu tive foi em 78. O meu pai comprou um Divisão 3. Na época existia a Divisão 3, né? E a gente começou final de semana, ir pro autódromo para ver ele andar, né? Então, eu tinha, sei lá, uns 8 anos, 7, 8 anos. E de lá pra cá a gente nunca se desligou, né? A gente sempre teve alguma coisa. E quando eu vim pra cá, eu trouxe um kart dentro do caminhão, que eu já tinha. Você já andava de kart, então? Eu cheguei aqui, eu comecei a andar de kart. Tinha já uma galera andando aí, né? Na rua. Não tinha cartódromo. Então, tinha prova lá no Jockey Club. No estacionamento do Jockey Club tinha uma pistinha lá que o pessoal improvisava. E depois começou a aparecer cartódromo lá em Itaquiraí. Começou a aparecer kart na rua, que tinha... A gente fez kart lá em São Gabriel do Oeste, tinha em Dourados. Então eu fui andando, né? Eu participei de uns 2 ou 3 estaduais aí, eu e o Sandro. E o seu pai sempre incentivando? Meu pai sempre estava junto, né, cara? A gente sempre mexia e as arrancadas, aí ele começou a presidir o Automóvel Clube, que era o clube mais antigo do que a federação daqui. O Automóvel Clube de Campo Grande. E desde lá do Paraná vocês já eram envolvidos com o meio automotivo, com o automobilismo, etc? Sim, meu pai era um dos associados do autódromo lá de Cascavel, né? O autódromo chegou a ter 200 sócios, né? Uma época, porque para manter o autódromo, né? E daí, inclusive, quando a gente veio para cá, meu pai delegou, né, uma procuração para o pessoal votar, e tinha toda uma estrutura lá burocrática e não dava para ir para lá toda hora só para resolver coisa do autódromo de lá, né? Então ele passou a procuração e a gente ficou por aqui, fazendo coisa por aqui mesmo. E aí vocês vieram para cá e tal, o senhor começou a correr de kart, certo? Certo. Fizeram lá o autódromo atrás do aeroporto, aí fecharam, deram um time, e depois disso
A gente começou a trabalhar, né? Trabalhar e aí apareceram alguns outros promotores, um povo louco igual a gente, né, cara? Sempre louco se encontra, né? E apareceu É verdade. o Walter Araújo, na época, ele tinha banda de rock e gostava de fazer evento de rock, junto com o Gelásio Rocklane, não sei se vocês conhecem ele, o Gelásio lá da Ótica Itamaraty. O Gelásio era promotor também junto com de banda de rock, né, cara? E ele resolveu fazer uma demolição de carro com a gente. Que beleza. Vamos fazer? Vamos. Fomos lá, conversamos com o Laucídio Coelho. Saudoso Laucídio Coelho, topava todas, né, cara? Ele achou meio estranho fazer lá no Parque Exposição, mas topou a ideia. Aí a gente fez com ele, em vez de pagar alguma coisa, a Crisul pagar, a gente ficava com a parte da bilheteria do domingo. Que seria o domingo à tarde da demolição, né? E, cara, foi coisas assim tremenda, porque nem a Crisul acreditou no público que deu. Deu coisa assim de Chitãozinho Chororó, não bateu o nosso recorde de bilheteria por muitos anos.